Nós vamos ler agora como é importante isso. Bom, nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 3, não sei se você lembra, nós lemos sobre a questão de que há tempo para todas as coisas. Nós lemos também em Eclesiastes que assim como morre o animal, assim também morre o homem. Todos vão para o mesmo lugar. Nós já lemos também aqui em Eclesiastes a importância de meditar na brevidade da vida. Agora, Eclesiastes capítulo 9, ele fala sobre exatamente esse tema de maneira ampliada. Então, antes de abrirmos a Escritura, nós vamos orar. Você pode fechar os seus olhos? Vamos buscar a Deus. Bondoso Pai, querido Jesus, a gente vai abrir a Bíblia agora. Eu estou aqui juntinho com os meus amigos da TV Novo Tempo. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz em Eclesiastes 9. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos então. Eclesiastes 9, ele diz o seguinte, vou citar alguns versos no início. Por exemplo, o verso 1, ele diz, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Então ele começa já dizendo bem claro, né? Todos nós estamos nas mãos de Deus, Ele comanda a nossa vida, porque Ele é nosso soberano. Daí ele diz no verso 2, tudo sucede igualmente a todos. Lembra-nos ali de Eclesiastes 3, não é? E aí então no verso 5, vamos pular para ali, lembrando que eu recomendo sempre que você leia todo o capítulo depois, ok? Mas vamos agora para o verso 5. Ele diz assim, ó, isso aqui mexeu comigo ao ler a Bíblia. Porque os vivos não sabem que hão de morrer. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem mais eles coisa alguma, não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O versículo 9, ele diz o seguinte, né, o Salomão, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Por quê? Porque no além para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Então veja, meus amigos, o que o Salomão está dizendo aqui é aproveita plenamente os privilégios e as responsabilidades que a vida te dá enquanto você viver. Então, como entender esses versículos aqui? Basicamente, você não precisaria nem ler outros textos, porque eles são claros. O que Salomão está falando? Que quando a pessoa morre, acabou tudo para ela. Não há estado de consciência depois que a pessoa morre. Veja, a morte é chamada na Bíblia de sono. Se a gente for lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a morte é chamada de sono. Se nós formos lá para 1 Coríntios capítulo 15, a morte é chamada de sono. Se nós formos para outros textos da Bíblia, como João capítulo 11, quando morre a Lázaro, que é amigo de Jesus, Jesus disse assim, Lázaro está dormindo. Daqui a pouco ele diz, Lázaro morreu. Então Jesus, o próprio Cristo, também diz, a morte é um sono, é um estado de inconsciência. Como aquela pessoa, por exemplo, que recebeu uma anestesia geral para fazer uma cirurgia. Ela não vê nada, ela não vê o tempo passar. Se passar um ano, ela não vai perceber. Assim a pessoa que morre, a pessoa que descansou. Por isso nós usamos esse termo, descansar. Porque a pessoa que descansou, que morreu, ela não vai ver o tempo passar. Se Jesus voltar daqui 1000 anos, para aquela pessoa, será como se tivessem passado milésimos de segundo. Por isso nós dizemos que para a pessoa que morre, Jesus já voltou. Porque é como se ela fechasse os olhos e abrisse os olhos novamente para agora ver Cristo voltando nas nuvens dos céus.
A Bíblia, ela não se preocupa muito, Deus não se preocupa muito com essa morte física, porque para Deus esse é só um sono. A Bíblia fala da segunda morte, lá em Apocalipse, que é para os ímpios, para os maus, ou seja, quando Jesus voltar, então os maus, eles serão ressuscitados depois do milênio, eles receberão a condenação eterna, que será a morte eterna. Então, essa morte, Deus se preocupa com ela. Deus se preocupa. Sabe por quê? Porque quem morrer a morte eterna, ou a segunda morte, nunca mais verá Deus. E Deus morreu por todos. Ele queria ter todos lá no céu, mas nem todos aceitam. Então, essa morte, Deus não se preocupa muito com ela, porque ela é passageira, ela é rápida, né? A pessoa não vê o tempo passar. Os mortos, diz aqui, no versículo 10, não sabem coisas nenhuma. Então, se mamãe morreu e o filho dela que ficou está passando por dificuldades, está sofrendo, aquela mãe, mesmo tendo sido justa, não vai ver o sofrimento do filho. E isso é um alívio para ela. Imagina uma mãe que consegue ver o filho sofrendo, ver o filho padecendo, mas não pode ajudá-lo, por estar num outro plano. Não dá. Os mortos estão descansando, diz a Bíblia, de todas as suas lutas e todos os seus problemas. Por isso nós lemos, por exemplo, como lá o Salmo 115, verso 7, que diz assim, ó. Salmo 115, verso 7 diz assim. Vamos ver o texto? Acompanhe comigo. 115, verso 17, desculpa. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam o Senhor. E por que não louvam? Se é uma pessoa que é justa, se é uma pessoa que morreu crendo em Deus, e se ela fosse direto para o céu, ela não estaria louvando a Deus? Estaria. Mas a Bíblia diz aqui, os mortos não louvam o Senhor, porque eles não sabem de coisa nenhuma. Há muitos outros textos na Bíblia que poderíamos citar. Mas o que o Eclesiastes 9 está nos dizendo, portanto, amigo, aproveita as oportunidades. Amigo, enquanto você tem vida, seja fiel. Enquanto você tem vida, seja honesto. Enquanto você tem vida, seja consagrado. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus contou uma parábola no Novo Testamento do rico e do Lázaro, que parece contradizer esse ensinamento. Mas, na verdade, o que Jesus queria ensinar com a parábola do rico e do Lázaro, do mendigo e do rico, ele fala sobre isso no final da parábola, ele queria ensinar o seguinte, que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá enquanto estamos vivos. A oportunidade de estudar a Bíblia, a oportunidade de ir à igreja, a oportunidade de testemunhar, a oportunidade de ser um contribuinte com a propagação da causa do Evangelho, a oportunidade de amar as pessoas. Deus nos dá oportunidades, cabe a nós aceitarmos ou não aquelas oportunidades que Ele nos dá. Porque todas as oportunidades que vêm de Deus são boas. Amém? Que grande lição nós aprendemos então em Eclesiastes capítulo 9. Aprendemos aqui que a pessoa que morreu, ela está dormindo, mas aprendemos algo mais também. Sabe o quê? No versículo 10 diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que o texto aqui está falando é o seguinte, que nós temos que dar sempre o nosso melhor. Tudo o que fizermos deve ser com excelência, no trabalho, nos estudos, né, em casa, no lar, tudo devemos fazer o melhor, com excelência. Vai construir uma igreja? Deve ser feito com excelência. Você vai fazer um trabalho lá no seu ambiente de serviço? Deve ser feito com excelência. Você vai, talvez, praticar um esporte? Dedique-se, faça com excelência. Em tudo devemos fazer com excelência, dar o nosso melhor. Por isso ele diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, mas faze-o com excelência, conforme você consegue fazer de acordo com as tuas forças. E
fim, para terminar então, Eclesiastes 9, do verso 11 até o versículo 12, ele fala de preparo. No verso 12, por exemplo, ele diz: pois o homem não sabe a sua hora. Preparo. Prepare-se, querido amigo, para encontrar-se com o teu Deus. Prepare-se para encontrar com Cristo Jesus. Ele virá em breve. E esse preparo passa pela comunhão pessoal. Eu quero orar a Deus agora. Vamos orar juntos? Você poderia fechar os olhos para nós buscarmos o Senhor? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de te buscar e de te salvar, de buscar a salvação no Senhor. Quero pedir ao Pai que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, a fim de que esses conceitos de urgência, de oportunidades, possam ser aproveitados por nós. Em nome de Jesus. Amém.